O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento que discute o foro privilegiado para autoridades. Vamos com a Janaína Camelo, que vai trazer as informações para a gente agora. Será que a gente teria uma sexta com uma decisão polêmica dessa, hein, Janaína? Bem-vinda. Pois é, Evandro, esse julgamento foi retomado hoje no plenário virtual, né? Os ministros têm até o próximo dia 27 para depositar os seus votos. É uma retomada de julgamento porque ele já tinha começado em março do ano passado, em março deste ano, depois ele foi suspenso em abril e agora então ele foi retomado, mas já tem aí a maioria dos votos para ampliar o foro privilegiado, ou seja, para que a prerrogativa de foro possa alcançar mesmo quando a autoridade tenha aí deixado o cargo. Hoje são julgados no Supremo, só para lembrar, o presidente da República, vice-presidente da República, ministros de Estado, senadores, deputados federais, integrantes de tribunais superiores, do Tribunal de Contas da União e também embaixadores. Bom, os 6 votos aí são dos ministros, além do relator, o Gilmar Mendes, que defende essa tese para que a prerrogativa do foro fique valendo mesmo após o fim do mandato. Com ele, então, estão aí os ministros Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Alexandre de Moraes e o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso. Agora há pouco, Evandro, quem votou foi o ministro André Mendonça, porque ele havia pedido vista quando o julgamento estava acontecendo em abril e agora ele precisava apresentar o seu voto, primeiro apresentar, e ele apresentou o voto divergindo do relator. O que o ministro explicou? Ele disse que o alargamento do foro por prerrogativa de função para período posterior ao fim do exercício do cargo ou função do agente político contraria a jurisprudência construída de forma gradativa e constante por este Supremo Tribunal Federal nas últimas 2 décadas e que, terminando o exercício do cargo ou função, esvazia-se toda a lógica justificadora do excepcional foro por prerrogativa de função. No voto do presidente da Corte, por exemplo, que é o argumento da maioria aí dos ministros, é o seguinte, que a mudança pela necessidade de solucionar o problema das oscilações de competência, que aí, segundo o ministro, continua produzindo efeitos indesejados de morosidade, disfuncionalidade do sistema de justiça criminal. O que vale hoje é o que foi decidido no julgamento de 2018, onde foi estabelecido que para que seja submetido ao foro privilegiado, esse crime ele tenha acontecido em razão da função e durante o exercício do cargo, né? Então, com a maioria aí dos votos, isso vai ser ampliado para até mesmo quando a autoridade tiver deixado o cargo. Um dos atingidos por essas possíveis mudanças é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que responde a alguns processos aqui no Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, a questão da falsificação de cartões de vacina. E, neste caso, a defesa do ex-presidente diz que esse tema não está relacionado com a razão do seu cargo, né? De presidente da República na época. Bom, o julgamento, ele partiu aí de um recurso, habeas corpus, na verdade, do senador Zequinha Marinho, para que um processo dele, que corre na primeira instância, seja levado para o Supremo Tribunal Federal. Ele é réu aí num caso de crime de rachadinha quando ele era deputado federal. Então agora é aguardar, Evandro, até o dia 27, os ministros todos faltam aí, mais 4 ministros, né, mais 5 ministros para depositarem aí os seus votos e a gente ficar sabendo, na verdade, qual vai ser o resultado final, mas a maioria é essa, de que o foro privilegiado deve alcançar também autoridades que já deixaram o cargo. Muito obrigado pelas informações, viu, Janaína Camelo? Bom, a pessoa vai lá, não ocupa mais o cargo, comete um crime, etc., e aí ela teria o foro privilegiado justamente porque ela já ocupou, porque ela já esteve neste cargo. Você concorda com isso, Gustavo Segré? Não, inclusive até a própria Corte Suprema não concorda com isso. Em 2018 teve uma visão diferente. Eles vão mudando muito o conceito. Não consigo entender como alguém pensa uma forma em 2018 e 6 anos depois pensa de uma forma diferente. Está certo, as coisas podem mudar, mas juridicamente não consigo entender a diferença, como também não consigo entender essa tentativa de esse deputado, ex-deputado, que está na primeira instância e ele quer ir para o Supremo Tribunal Federal. É de altíssimo risco isso, porque não tem recurso superior. Uma vez que o Tribunal Superior Eleitoral define sentença, acabou. Não tem mais nada. O que passa na cabeça dele que ele supõe que ir para o Supremo Tribunal Federal pode ser melhor, né? Isso é preocupante também. Ou ele tem muita certeza de que é inocente, que pode ser, não tiramos a presunção de inocência,
ou ele quer acelerar que o CEP esteja alterado. Não consigo entender qual seria o motivo. Mas o perigoso de tudo isso é que se o foro privilegiado, que já é um absurdo, não deveria ter foro privilegiado nenhum, salvo eventualmente presidente, vice-presidente, ministros, não sei. Mas essa situação hoje, para um deputado e para um senador, coloca um risco no mandato e na sua determinação, o que ele fala, o que ele faz, o que ele pensa, inclusive, por uma situação muito interessante do ponto de vista da própria legislação. Quem pode fazer um pedido de impeachment, por exemplo, para um ministro do Supremo Tribunal Federal? Senadores. Quem investiga os senadores? Supremo Tribunal Federal. Tem alguma coisa aí que está errada. Porque não pode ser que eu posso e tenho a prerrogativa como para pedir um indiciamento de um processo de impeachment contra Evandro, mas é Evandro que vai me julgar. Com que argumento eu poderia defender, sabendo que se essa tentativa não prospera, aquela pessoa que está sendo pedida de um impeachment pela minha parte, o que eu participo e voto a favor, não venha contra mim o dia de amanhã buscando qualquer coisa. E pior, buscando qualquer coisa e não apenas no meu mandato, depois do meu mandato. É uma questão muito estranha. Agora, quando você cita as mudanças de entendimento, tem uma questão que chama a atenção. A mudança de entendimento nunca é para redução do privilégio, mas sim sempre para ampliação, né, Alan Gani? Pois é, isso que chama muita atenção no Brasil. A ideia do foro privilegiado é justamente fazer com que um juiz não utilize da justiça, né, para punir determinado político. Então, tem ali um foro privilegiado. Então, imagine um presidente da República e tem um juiz que não gosta lá de um presidente da República sem o foro privilegiado, né? O juiz, em primeira instância, autoriza uma abertura lá, um processo contra o presidente da República. É para não banalizar essa ideia. Eu até entendo, por conta deste motivo, de um foro privilegiado, Evandro, para presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, membros do Supremo, aliás, quem julga o Supremo aí é uma outra discussão também. Então, eu até entendo o foro privilegiado para alguns cargos. A lógica que é aplicada para outros países. Mas daí, estender o foro privilegiado, Evandro, para 513 deputados, para 81 senadores, para todos os ministros de Estado, ministros do Supremo, além do presidente da República, presidente da Câmara e presidente do Senado, aí eu acho já demais também, né? E a extensão também agora do foro a partir do momento que você perde o cargo. Então vamos lembrar lá com Michel Temer. Michel Temer tinha lá sido julgado, né? Estava sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal por crimes, etc. O que aconteceu? Na hora que ele perdeu o cargo de presidente da República, ele caiu numa vara comum, né, e foi ali para o julgamento de juízes ali ligados à Lava Jato. Ele perdeu o foro, foi preso. Foi exatamente assim que aconteceu. Então eu vejo que agora a extensão do foro privilegiado pode abrir um caminho para mais impunidade no país, Evandro. Acho que é algo bastante perigoso, né? E também tem um outro fato. Quando você também está na justiça comum, você tem mais chance de recorrer. Então, dependendo, muitas vezes, um julgamento pelo Supremo, né? Você não tem mais chance de recorrer. Às vezes o Supremo pesa a mão em alguns casos. É complicado também. O que você acha, Zé? Olha, é um assunto muito polêmico e profundo demais para discutir, mas eu vou dar uma geral. O foro privilegiado, como já disseram aí, é isso mesmo. Foi definido para evitar uma guerra judicial. Tipo, um deputado federal, por exemplo, é preso por um juiz lá no interior por uma disputa lá regional, né? Ou processado lá no interior. Então, se criou o foro especial. Agora, eu vou alertar aqui, sabe, Alan, que não são só deputados e senadores, não existem 41 mil com foro especial no Brasil. Tudo que se criou aqui está sendo replicado nos estados e nos municípios. Então, todo mundo hoje tem foro especial, ou no STJ, ou no Tribunal Regional Federal, né? E foi, olha, Ministério Público, deputados estaduais, vereadores,
prefeitos, governadores, secretários de Estado. Olha que confusão que foi criado. Uma emenda aprovada no Senado, depende da Câmara, diz que o foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função é só para o presidente da Câmara, presidente de poderes, da Câmara, do Senado, do Supremo e da República. Eu acho viável. Só que é o seguinte, no meio disso tudo houve mudanças. Antes havia o foro privilegiado para deputados e senadores e tal, mas o Supremo precisava de uma autorização, veja bem, da Câmara para iniciar um processo mesmo com foro privilegiado. Até o dia em que alguém cerrou um adversário político com motosserra, o adversário político vivo, né? O Delbrando Pascoal. E o outro, o Tavani Albuquerque, matou a deputada Ceci para ficar com a vaga na Câmara, porque ele era o primeiro suplente. Aí entenderam que esse foro especial do Supremo mais a imunidade parlamentar eram danosos. Acabaram com essa autorização. O Supremo começou a julgar deputados e senadores. E na última instância. Antes, para se ter uma ideia, quando o deputado ou senador estava prestes a ser julgado, ou já no plenário, ele renunciava ao mandato e o processo caía lá para a primeira instância. Foi assim, por exemplo, com o senador da República, o Evandro Cunha Lima. O pai de Cássio Cunha Lima é Ronaldo Cunha Lima, o nome dele. Ele estava para ser julgado, ele renunciou, ele deu 2 tiros na boca de um adversário político, o ex-governador da Paraíba, o Tarcísio Buriti. Aí desceu. Eduardo Azeredo, ex-governador de Minas, fez a mesma coisa, era senador da República, renunciou, desceu. Olha aqui como é que estavam jogando. Aí o Supremo entendeu, peraí, estão usando foro privilegiado para jogar. E decidiu o seguinte, que não, se já estava sendo julgado, já estava num processo, aí definiram, se houve a denúncia, mesmo renunciando, o processo fica aqui, né? E houve várias mudanças de lá para cá. A última diz essa história, né? De que é durante o mandato e em virtude do cargo. Mas olha só, roubar, assediar, matar não é função própria de um cargo de deputado, né? Fica meio confuso. Então, assim, o Supremo é que está definindo isso aí. Eu entendo que é uma dessas falhas que o Congresso Nacional tinha que definir. O que é o foro privilegiado, se ele deve existir ou não. Eu te garanto, hoje, né, o Congresso não quer o foro privilegiado, porque ele entendeu que agora o Supremo está julgando e está condenando. E não tem como apelar. Então, muita gente lá entende que esse foro privilegiado atrapalha. Fala, Piper. Não, o Zé citou 2 exemplos aí que são muito importantes. O primeiro que são... Há 41 mil figuras hoje no Brasil que tem esse negócio. Quer dizer, é um privilégio, virou assim um privilégio quase que universal para uma determinada casta. Aí, eu queria pegar esse segundo exemplo, o de 2013, quando houve o processo contra o então deputado Eduardo Azeredo, que foi ex-vice-governador de Minas Gerais, que estava sendo processado por conta do Mensalão Mineiro. E eu me lembro muito bem dessa história, porque na véspera do julgamento eu telefonei para o ministro Marco Aurélio Mello, porque havia então um boato de que o deputado iria renunciar no dia seguinte para que o processo dele descesse lá para a primeira, né? E naquela noite, a gente conversando lá pelo telefone, estava num outro canal, o ministro foi muito claro, falou, olha, ele pode fazer isso. Se ele fizer isso, a lei lhe dá esse direito de voltar a ser investigado na primeira instância. Então, veja, tudo que já havia sido apurado, investigado, toda aquela tramitação, seria jogado, enfim, no lixo, porque o processo ia sair do STF e ia lá para a primeira instância. O que ele fez? De fato, renunciou e só foi preso mais tarde, em 2018, quando houve a história, então, da prisão após o julgamento em segunda instância. Olha como demorou. Então isso também consome muitos recursos, trava mais a justiça e tal. Por isso eu entendo o seguinte, não gosto do Instituto e do Fórum Privilegiado, mas já que existe, eu entendo que
uma vez iniciado o processo, mesmo que ocorra renúncia, mesmo que termine o mandato e tal, esse processo tem que continuar na instância em que ele começou. Porque senão é praticamente um retrabalho para a justiça também. Então, Ou seja, você entende que o caso não deveria ir... vamos supor que a pessoa cometa um crime depois. E aí ela não está ocupando mais o cargo. Aí, nesse caso, você discorda de ir para o Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, agora, se a investigação começou enquanto ele estava no cargo, mas só prosseguiu quando ele já tinha deixado o cargo, aí você acha que deve permanecer aonde começou. Exato. Que seria o Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Se a investigação foi aberta enquanto ele exercia o cargo, segue mesmo que ele tenha deixado a função. Agora, se depois da renúncia, término de mandato, etc. e tal, aí se descobre alguma coisa, bom, aí então começa na primeira instância.